Eu encostei o dedo no mármore e por um segundo jurei que ele cedeu. A pele da estátua tinha veias, poros, uma maciez impossível que faz o olho duvidar. No Cristo velado, o tecido é transparente demais para ser pedra, e ainda assim é um só bloco. Bernini e Michelangelo chamavam isso de cinzel. Mas por que a técnica some antes de 1900? O que os arquivos não contam? A primeira vez que isso me atingiu não foi num livro nem num vídeo. Foi no silêncio gelado de uma igreja, com um guardião a poucos metros e aquela sensação infantil de estar fazendo algo proibido só por olhar demais. O Cristo velado não parece coberto. Ele está. A trama do tecido encosta na pele, prende no ombro, afunda entre as clavículas e a pedra obedece. Eu me aproximei até o limite em que o corpo pede recuo. A luz lateral fazia a superfície criar sombras que não deviam existir em mármore, poros, microvinhos, aquela irregularidade quase úmida que a gente reconhece sem pensar. Eu quis acreditar no truque mais simples: polimento. Sempre é polimento, não é? Só que polimento não cria compressão. Não faz um véu ficar transparente sobre um rosto e ainda manter volume do nariz por baixo, com a mesma delicadeza de um tecido real. E, principalmente, não explica porque o olhar de qualquer escultor moderno trava ali por alguns segundos, como se estivesse vendo uma língua estrangeira. Saí daquele lugar com raiva de mim mesmo. Raiva por ter sentido, por ter aceitado o espanto como argumento. Então fiz o que eu sempre faço quando algo me incomoda. Fui atrás de controle. Fotos em alta resolução, catálogos de museu, relatórios de restauração, mapas de viagem, horários. Se a coisa fosse só genialidade, ela deveria sobreviver ao zoom. Deveria virar técnica quando você aproxima, mas o zoom não alivia. Ele piora. Em Roma, diante de Bernini, o mesmo desconforto, pele que dobra onde deveria quebrar, unhas que parecem ter crescido, não sido esculpidas, veias que não estão desenhadas por cima, mas nascem de dentro, como se a pedra tivesse sido pele antes de ser pedra. E aí vem a pergunta que eu tentei evitar. Com que lógica um cinzel faz isso num único bloco? Onde você erra, onde você corrige, onde você esconde a falha? Porque aqui não há espaço para falha. O argumento oficial é sempre uma variação de mão perfeita, só que mão perfeita deixa rastros, e rastros contam histórias. Ferramentas deixam cicatrizes, transições, microfraturas, direção de ataque. Eu comecei a procurar essas pistas como quem procura pegadas na neve e encontrei outra coisa, uma espécie de continuidade macia, como se a superfície tivesse sido levada a um estado intermediário, nem bruto, nem acabado, algo que aceita forma sem se comportar como pedra. Talvez eu esteja exagerando, talvez seja só meu cérebro completando o que quer ver. Então eu te proponho um teste simples. Volta no rosto do Cristo velado e olha o ponto onde o tecido toca a boca. Não o conjunto, o contato, a pressão, o jeito como a borda do véu segura o relevo. Se isso te parecer normal, ótimo. Se te der um incômodo estranho, como se você estivesse vendo uma regra quebrar, então você já entendeu porque eu não consegui parar. Porque o que me derrubou não foi a beleza, foi a ausência de manual. Técnicas famosas deixam trilhas, aprendizes, descrições, repetição gradual, evolução. Aqui não. Há um pico. Há obras que parecem de outra categoria. E depois a categoria some. Não melhora nem piora. Some. Se esse assunto te fisgou, faz uma coisa por mim. Deixa um like para eu saber que você também viu a estranheza, se inscreve para não perder o próximo passo e comenta qual escultura te dá esse mesmo choque, porque na próxima parte eu vou-te mostrar a primeira anotação de restauração que não deveria existir e o que ela sugere sobre como a pedra poderia ter sido convencida a virar pele. Depois daquela visita, eu tentei me acalmar do jeito mais racional possível, provar que era um caso isolado, um golpe de gênio numa cidade cheia de mármore. Se fosse só Bernini, eu engoliria. Se fosse só o Cristo velado, eu diria milagre e seguiria a vida. O problema é que, quando você começa a procurar, a impossibilidade se repete como uma assinatura. Foi aí que eu abri um relatório de restauração antigo, seco, burocrático, e encontrei uma frase que me travou. O técnico descrevia uma área reformada na superfície,
como se o material tivesse sido trabalhado num estado que não combina com o comportamento normal do mármore. Não era metáfora, era linguagem de oficina. E logo depois vinha uma recomendação estranha: evitar certos solventes porque interagiam com a matriz. Interagiam com pedra. Porquê? Eu não tirei conclusão nenhuma. Fiz o que um investigador faz. Cruzei casos. Roma, Florença, Nápoles, séculos diferentes, estilos diferentes. Mas quando você aproxima o olhar, as perguntas são as mesmas. Como você faz pele que cede sem lascar? Como você faz tecido que cola na carne e ainda parece leve? Como você faz uma veia que não é um sulco, mas um volume que nasce de dentro? No Moisés, a anatomia não é só desenho, é tensão, como se tendões puxassem de verdade. Em Bernini, o oposto, o mármore vira respiração, lágrima, pulso. E eu me peguei formulando a pergunta que eu mais evitava. E se, durante o processo, o material não fosse tão rígido quanto é agora? O que me inquieta é a consistência. Não é um truque repetido pelo mesmo artista. É uma gramática de efeitos que aparecem em lugares diferentes, como se existisse uma escola invisível, um conjunto de procedimentos que ninguém coloca no papel. Porque, se fosse apenas talento, ou porque a capacidade some inteira depois? Talento influencia, se espalha, deixa descendentes. Eu procurei esses descendentes, alunos, oficinas, cadernos, correspondências. Encontrei elogios e mitos. Mas quando chega no como, tudo vira névoa, mão divina, dom inigualável, segredo do mestre. Frases bonitas para uma coisa simples. Ninguém explica. E então eu comparei com as tentativas modernas de imitar o mesmo efeito. Elas são corretas, polidas, espetaculares, mas falta aquele segundo em que o cérebro hesita e o corpo acredita, como se uma linha tivesse sido cortada, como se alguém tivesse fechado uma porta e levado a chave. Na próxima parte eu vou-te mostrar onde essa chave aparece por um instante em textos antigos e por que, depois disso, ela some de novo. Quando eu disse textos antigos, eu não estava pensando em pergaminhos misteriosos. Eu queria algo banal, um manual, uma nota de oficina, uma receita de cola, qualquer coisa que transforme milagre em procedimento. Porque, se existiu uma gramática de efeitos, ela precisa ter sido ensinada. Ninguém nasce sabendo fazer um véu que pressiona a boca sem quebrar o nariz por baixo. Isso se aprende, isso se repete, isso se registra, nem que seja em rabiscos. E foi aí que a linha do tempo começou a ficar errada. Nos catálogos do século XVIII e XIX, as descrições são concretas demais. Falam de etapas de preparação, de tratamento do material, de polimentos específicos, de uma paciência quase química. Depois, perto do fim do século XIX, o vocabulário muda como se alguém tivesse trocado os óculos de quem escreve. Tudo vira impressão, aura, sentimento, parece carne, sugere transparência, evoca maciez, palavras lindas mas vazias de método. E o mais estranho, as obras que realmente entregam essa maciez param de aparecer com a mesma intensidade. Não é um declínio suave, é um corte. Eu fui atrás das oficinas, nomes de aprendizes, listas de encomendas, correspondências. Encontrei poeira e elogios, sempre a mesma cortina de reverência. E quando eu finalmente achei um tratado que prometia falar dos segredos do mármore, o coração acelerou como se eu estivesse prestes a abrir uma porta trancada. Só que a porta rangia por outro motivo. Páginas faltando. Um capítulo inteiro citado no índice, mas ausente no corpo. A nota do editor explicava com tranquilidade demais que o trecho não se preservou. Em outra edição, anos depois, o capítulo reaparece, com parágrafos diferentes, suavizados, como se alguém tivesse lixado as partes incômodas. Eu comecei a cruzar edições como quem cruza depoimentos. Uma versão menciona que certas pedras cedem sob condições específicas. Outra troca o verbo por algo metafórico, inocente. Uma fala de amansar o material. A seguinte diz apenas aperfeiçoar. Em margens de biblioteca encontrei anotações de leitores antigos sublinhando frases e escrevendo ao lado não publicar. Talvez fosse paranoia, talvez fosse censura pessoal. Mas quando esse tipo de sombra aparece mais de uma vez, ela deixa de ser sombra e vira padrão. E então veio a pergunta que me deu frio.
E se não foi esquecido? E se foi abandonado? Não por ser impossível, mas por ser inconveniente? Porque se você admite que o mármore pode ter passado por um estado intermediário, você mexe com tudo. Com a ideia de gênio, com a narrativa de progresso, com o conforto de acreditar que o passado era tecnicamente inferior. Só que eu ainda não tinha prova. Eu tinha uma linha do tempo quebrada, textos mutilados, um silêncio elegante. E silêncio, sozinho, não condena ninguém. Então eu decidi parar de pedir permissão aos livros. Se os papéis mentem por omissão, o material não tem esse luxo. Na próxima parte eu vou-te levar para dentro do mármore, para o tipo de análise que não depende de estilo nem de opinião, e para a primeira evidência concreta de que aquela pele talvez não seja apenas uma metáfora. Eu percebi rápido que, quando você chega perto demais do como, todo mundo fica educado. Conservadores desviam, guias sorriem, professores falam de sensibilidade. Então eu mudei a pergunta: o que a pedra revela, mesmo que ninguém queira dizer? O caminho mais frio era o laboratório. Relatórios de restauro, anexos técnicos, tabelas sem poesia. Quase tudo era normal. Carbonato de cálcio, impurezas previsíveis, fissuras de idade. Até eu esbarrar numa frase curta que me deu um estalo: presença de compostos orgânicos na matriz. Orgânicos, não só na sujeira da superfície, mas atravessando microcamadas do mármore analisado. A linha seguinte já vinha com a defesa pronta. Origem indeterminada. Possível contaminação histórica. Contaminação é plausível. Mãos, velas, fumaça, cola antiga. Tudo entra onde encontra fissura. Só que aí nasce outra pergunta. Por que as zonas que parecem mais vivas, pele fina, tecido colado, depressões suaves, aparecem tantas vezes como áreas de comportamento diferente durante intervenções? Por que certos pontos absorvem, escurecem ou se fragilizam a ponto de obrigar o restaurador a recuar? Eu pedi microfotografias e comecei a procurar o que um cinzel deixa quando briga com pedra. Ruptura nos cantos, direção de ataque, microfratura. Em vez disso, em algumas superfícies havia transições contínuas demais, curvas que parecem ter sido levadas, não arrancadas, como se a forma tivesse sido empurrada para dentro do material. Pode ser polimento extremo? Pode, mas polimento não explica um véu que pressiona a boca. A palavra que mais me incomodou, repetida aqui e ali, foi recristalização. Ela aparece encaixada em frases neutras, quase pedindo desculpas. Recristalizar sugere mudança interna depois do bloco já existir, e isso desloca a escultura do território do gesto para o território do processo. Em uma seção polida vi uma área onde a organização cristalina parecia mais compacta, rearranjada em relação ao entorno. Não é sentença, é um sussurro. E então encontrei uma nota sobre um teste interrompido por risco de amolecimento superficial, amolecimento em mármore. Eu fiquei olhando para a palavra como se fosse um erro, ou uma verdade simples demais para ser dita alto, porque, se por instantes a pedra pudesse ceder, o véu deixaria de ser milagre e viraria método. E métodos, cedo ou tarde, aparecem em textos, em receitas, em frases que alguém tentou transformar em metáfora. Na próxima parte, eu vou abrir a primeira referência explícita que encontrei sobre convencer a pedra, e por que ela foi tratada por séculos como algo inocente demais para levar a sério. Eu fui atrás da tal chave onde ela costuma se esconder, em textos que ninguém lê por prazer. Tratados de pedreiros, cadernos de ateliê, compilações de segredos do ofício, aquelas páginas amareladas que misturam geometria com superstição, porque naquela época ninguém separava tão bem o laboratório do altar. Eu esperava metáforas. Encontrei frases perigosamente literais. Em mais de um lugar, a pedra é descrita como algo que pode ser conduzido, não cortado, conduzido. Como se a forma não fosse arrancada a golpes, mas negociada por meio de um estado passageiro. As palavras mudam conforme a língua, mas a ideia insiste. Existe um momento em que o material aceita. E quando aceita, ele guarda marcas que depois endurecem de novo, como uma lembrança fossilizada. O detalhe que me fez gelar não foi a existência dessas referências, foi o destino delas. Em edições antigas, a passagem está lá, simples, quase banal. Em reedições do século XIX,
surge um comentário do editor relativizando figura de linguagem. Em traduções modernas, o parágrafo desaparece. Ou vira uma linha genérica sobre aperfeiçoar a superfície. Por que alguém teria trabalho de neutralizar uma metáfora? Se fosse apenas metáfora, eu comecei a rastrear citações. Um autor do século XVII menciona um processo conhecido entre os mestres. Outro, décadas depois, remete a ele como se fosse assunto comum. E então, de repente, os rastros se quebram. Não por falta de papel, mas por excesso de silêncio. Como se, a partir de certo período, o mesmo tema passasse a ser tratado como embaraço, não como técnica. O mais inquietante é que, quando aparece a palavra amolecer, ela vem cercada de cuidados. Não tentar, não divulgar, não confundir com margens anotadas por leitores que não queriam ser vistos como crédulos. E, ao mesmo tempo, há descrições de resultados tão específicos, de obras com pressões, aderências finas, que eu já tinha visto no mármore com meus próprios olhos. Isso não é lenda ampla, é a linguagem de alguém que observou o efeito. Eu não vou te dar fórmulas, porque isso seria o caminho errado e, honestamente, irresponsável. O ponto não é reproduzir, é reconhecer o padrão. E o padrão é este. Sempre que o texto chega perto demais de transformar gênio em procedimento, ele fica curto, some ou é traduzido para um lugar seguro. Se existiu uma prática real por trás dessas palavras, ela não podia ter sido um segredo de um único homem. Segredos individuais morrem com o corpo. Técnicas deixam ecos no mundo. Então eu fiz a pergunta que eu vinha adiando. Onde mais, fora das grandes catedrais da arte, essa mesma assinatura aparece com a mesma calma impossível? Foi assim que eu saí dos museus e comecei a procurar o segredo onde ninguém procura. Cemitérios antigos, fachadas esquecidas, fontes de praça, palácios que viraram repartição. A pergunta era cruel. Se aquilo era técnica, não podia viver só nas obras canonizadas. Tinha que vazar para o ornamento, para encomendas repetidas, para a pedra feita em ritmo. E vazou. Em São Petersburgo, numa figura exposta ao frio, eu vi a mesma depressão suave na pele do punho, como se algo tivesse sido pressionado, não talhado. Em Viena, num túmulo aristocrático, o tecido de pedra cola no osso do quadril com uma intimidade que o mármore não deveria permitir. A assinatura técnica é a mesma. Quando o efeito se repete assim, ele deixa de ser estilo. Estilo viaja por gravuras e modas. Aqui, a repetição mora nas zonas mais perigosas, onde a matéria deveria fraturar, ela curva. Onde o cinzel deveria denunciar violência, o acabamento parece ter nascido de dentro para fora. Você pode chamar isso de polimento, de gênio, de paciência, mas nenhuma dessas palavras explica por que a pedra se comporta, por instantes, como se tivesse outra regra. Eu tentei encerrar a hipótese com algo confortável. Ferramentas perdidas, abrasivos raros. Só que ferramenta melhora a precisão. Ela não muda a natureza do material. E o que eu estou vendo de Roma a Florença e agora fora delas é uma mudança de natureza curta o bastante para virar forma e longa o bastante para registrar tensão. Nesse ponto, a história parou de ser sobre Bernini e Michelangelo. Virou sobre rede, sobre circulação de saber, sobre um período em que cidades distantes pareciam compartilhar a mesma infraestrutura invisível. Pedreiras, ateliês, mestres, procedimentos guardados como rotas. E foi aí que o fio começou a puxar um nome que eu evitei, porque ele acende alarmes antes de qualquer argumento. Tartária. Não como resposta pronta, como rótulo de uma ausência. Sempre que eu sigo a pergunta de onde veio esse conjunto de capacidades e por que ele some, eu bato numa neblina histórica, mapas que mudam, cronologias que se reorganizam, documentos que não explicam o básico e, sobretudo, uma pressa em encerrar o assunto. Se o passado tinha acesso a um modo de convencer a pedra, por que nós, com diamante e 3D, imitamos a aparência, mas não o efeito de pele? Por que existe um corte, não uma evolução? E por que a conversa morre exatamente quando a pergunta fica técnica? Na próxima parte, eu vou-te contar o que acontece quando eu faço essa pergunta a quem cuida dessas peças hoje. Não em teoria, cara a cara. E porque as respostas tão educadas soam como portas se fechando. Eu pensei que no fim alguém abriria a porta, que haveria um pesquisador animado, um restaurador curioso, alguém disposto a dizer: sim, isso é estranho, vamos olhar juntos.
A realidade foi mais silenciosa e, por isso mesmo, mais reveladora. As primeiras respostas vieram rápidas e gentis. É uma questão de percepção. A iluminação engana. O mármore de Carrara tem qualidades únicas. Eu não discuti. Perguntei só o que eu vinha perguntando desde o começo. Onde está a descrição do procedimento? Onde estão as etapas que explicam o véu que cola no rosto, a pele que dobra sem estalar, a veia que nasce de dentro? E nesse ponto as frases mudavam de temperatura. O tom virava institucional, como se eu tivesse pisado fora da faixa. Não há consenso? Não é nosso foco? Esses detalhes pertencem ao campo artístico. Artístico. A palavra caiu como um pano sobre a mesa, porque eu não estava pedindo poesia, eu estava pedindo mecânica. E a mecânica, quando ameaça rebaixar o mito de gênio a processo, parece virar assunto indevido. Um conservador me disse, quase em sussurro, que certas intervenções revelam comportamentos caprichosos na superfície, áreas que reagem diferente, como se tivessem sido tratadas. Ele não entrou em detalhes. Sorriu, fechou o caderno e falou de outro tema. A conversa terminou assim, com uma pista deixada no ar e um gesto claro de limite. Não por medo, mas por hábito. Como quem aprendeu que algumas perguntas não trazem benefício. Aí eu entendi o que mais me incomodava desde o início. Não é que faltem explicações, é que existe um tipo de explicação que nunca chega à mesa principal. Ela fica nas margens, nos anexos, nos talvez contaminação, nos origem indeterminada, nas notas de rodapé que pedem desculpas por existir. A história oficial prefere a palavra genialidade, porque genialidade não exige manual, não exige cadeia de transmissão, não exige dizer de onde veio e para onde foi. E se por um instante o mármore foi outra coisa? Se foi amaciado, conduzido, convencido e depois endureceu de novo guardando para sempre a memória daquele estado? Isso não prova tartária, isso não prova conspiração, mas prova que a explicação fácil é frágil demais. E prova uma coisa que a gente evita admitir: o passado não é sempre um degrau abaixo. Às vezes é uma sala fechada que nós esquecemos como abrir. O que eu posso te dar no lugar de um veredito é um convite honesto. Da próxima vez que você estiver diante de uma dessas peças, não olhe para a beleza, olhe para o contato, para a pressão, para a zona onde o material deveria denunciar sua rigidez e, em vez disso, finge ser pele. E pergunta a si mesmo sem pressa: se eu tivesse que explicar isso para alguém sem usar a palavra gênio, o que eu diria? Se essa investigação te deixou com a mesma inquietação que me perseguiu, me ajuda a manter essa porta aberta. Deixa um like, se inscreve e comenta qual obra te fez duvidar do material pela primeira vez. Porque, quando muita gente olha para o mesmo detalhe, a anomalia para de ser loucura individual e começa a aparecer uma pergunta que o mundo inteiro evita responder.